queridos alunos e alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promário na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 28 e nós vamos falar sobre a máscara teatral. A máscara faz parte de manifestações culturais desde a antiguidade grega e ela surgiu a partir dos rituais e das festas dionisíacas, mas até hoje é um acessório importante em nossa sociedade, sendo utilizada em festas folclóricas, rituais sagrados e em outras situações que expressam a nossa tradição cultural. Há indícios de que teria sido Tésquis o primeiro a usar uma máscara para fins dramáticos. Ele representou Dionísio em um desses rituais e se consagrou como o primeiro ator da história. A máscara teatral grega, inicialmente, gente, ela era utilizada nas apresentações da tragédia e da comédia. E dessa forma ela passou de ser ritualística para a máscara teatral. E apesar da gente, quando falar em máscara, pensar no carnaval, a gente pode associá-la também ao teatro. A máscara da tragédia e da comédia juntas, elas formam o símbolo do teatro. A princípio, elas eram confeccionadas de materiais como folhas, madeiras, argila ou esculpidas em pedra-sabão e possuía diferentes funções, entre elas acentuar os traços da face do ator para que todo o público pudesse assimilar o caráter do personagem apresentado. É importante ressaltar que o teatro grego era realizado a céu aberto e para um público numeroso que ocupavam grandes arquibancadas. Então ela não cobria somente o rosto do ator, mas uma grande proporção do seu corpo. E tinham abertura para os olhos e a boca, e também no alto da cabeça, que eram encaixadas grandes perucas. E na abertura da boca havia uma espécie de cone que permitia uma maior propagação da voz. Essas máscaras, gente, elas eram desproporcionais ao tamanho do corpo humano, exigindo dessa forma redimensionar todo o figurino para acompanhar a proporção estética. E eles inclusive usavam botas de sapato alto, que ao mesmo tempo também servia para que o público conseguisse enxergar os personagens de longe, por isso também eram feitas em grande escala e com expressões bastante marcantes, pois suas diferentes funções acentuavam os traços da face da personagem representada, para que todo o público pudesse assimilar o caráter do personagem devido à imensidão da arena grega. Mais pra frente, os romanos eles se apropriaram de diferentes elementos da cultura grega e também absorveram o uso da máscara em seu teatro e deram o nome de personas. A palavra personagem origina-se do latim e significa persona, que quer dizer personalidade, e cada máscara representa uma personalidade, ou seja, cada persona era representado por uma máscara específica, um personagem com tipos e características específicas denominadas. Essas denominações, gente, elas não eram apenas para o objeto cênico, a máscara em si, mas também para indicar as características expressivas e físicas da personagem. Nesse período era muito comum a utilização de mais de uma máscara em cena para o mesmo personagem, que de acordo com a mudança de expressão, trocavam-se as máscaras. No século XV, na Itália, surgiu a commedia dell'arte, uma forma de teatro popular também chamada comédia de improviso. As apresentações eram realizadas em ruas e praças públicas, e a máscara foi um importante elemento cênico, que era confeccionada pelos próprios atores, por marcar as características dos personagens, além dos figurinos e adereços. Elas originalmente, gente, eram feitas de couro, e cada uma delas representava um único personagem, com expressões faciais variadas, e por isso produziam vibrações sonoras diversas, o que fazia também com que as vozes produzidas se diversificassem. A comédia dell'arte foi criada em oposição à comédia erudita. O efeito cômico se dava justamente pela atuação de seus personagens. Os palcos eram improvisados e o esquema de apresentação era baseado no improviso e na espontaneidade de seus atores. Assim, cada persona possuía uma máscara específica que caracterizava o seu tipo, com categorias distintas: os patrões, os criados e os enamorados. Essas personagens apareciam em todas as histórias e eram criadas a partir do que os seus próprios intérpretes viviam no seu dia a dia, ou até mesmo com as histórias características de cada cidade, criando assim realidades sociais de acordo com a época e o local que a encenação se passava. Os personagens mais populares eram os zanes, os trapaceiros, cômicos, malandros, criativos.
Dessa categoria, quem merece a maior atenção é o Arlequim, principal figura da comédia dell'arte, um servo engraçado, muito ágil e malandro. Seu eterno alto astral e inteligência sempre o tira de situações difíceis, provocadas por seu comportamento meio causador de grandes confusões. Em algumas versões, ele é capaz de realizar até feitos mágicos. Nunca guarda rancor ou busca vingança. Nesse balaio todo, ele não tá sozinho, pois outras personagens compunham essa trupe, tais como a Colombrina, uma criada graciosa, inteligente, ágil e habilidosa, a única criada feminina. Ela é uma figura muito pé no chão, sabe, gente? E sempre vê a situação realmente como ela é. Ela sempre tem uma resposta na ponta da língua e raramente fica sem algo pra dizer. Seu papel geralmente gira em torno do seu interesse romântico por Arlequim. O Pantaleone é o patrão, um velho rico, conservador, autoritário e avarento. É um mercador, ardiloso e ganancioso, que é facilmente enganado pelos vários truques e esquemas do Arlequim. Brighella é o servo fiel, astuto, egoísta, ágil e cínico. Trata-se de um trapaceiro, um mentiroso magistral, que pode inventar uma mentira repentina para qualquer situação, e ele é bom no que faz. Se seus planos falhassem, quase sempre era por uma falta de sorte por parte dos outros personagens. Serve o seu mestre com devoção e busca todas as oportunidades para arruiná-lo e tirar vantagem para ele. Ele gosta muito de dinheiro, mas ele gosta de balada e gasta tudo rapidamente. Na verdade, ele tem poucas qualidades, mas possui grande habilidade em entreter o público. O Pierrot já é um servo fiel e honesto. O seu nome original era Pedrolino, mas foi batizado na França do século XIX como Pierrot e assim ganhou o mundo. O mais pobre dos serviçais vestia roupas feitas de saco de farinha, vivia sofrendo e suspirando de amor pela Colombina. Por isso, era sempre a vítima preferida das piadas em cena. Sua atitude e vestimenta e a sua maquiagem influenciaram todos os palhaços de circo que a gente conhece hoje. Pulcinella é um personagem dualista. Ou ele se faz de bobo, ou ele age como se fosse o mais inteligente de todos, apesar de ser lamentavelmente ignorante. Está sempre tentando se elevar de sua posição, embora não pretende trabalhar para isso. Cuida de si mesmo em quase todas as situações, mas ainda assim consegue resolver o problema de todos ao seu redor. Doutor é um velho rico e avarento. Aliado de Pantaleone, ele possuía uma postura de intelectual, com atitudes exibicionistas, extremamente inoportunas. Ele pode parecer como um solteirão, tanto como viúvo, mas quando ele se casa ou se apaixona por alguém, ele é imediatamente enganado por essa mulher. Capitano, conhecido como Capitão, fanfarrão, mentiroso, preguiçoso, bem forte. Fala sempre muito sobre as suas conquistas militares e as suas conquistas femininas, mas sempre inventadas. Na tentativa de impressionar os outros, ele sempre acaba inventando e aumentando as histórias, fazendo demonstrações excessivas de masculinidade para esconder a sua verdadeira natureza covarde. E por último, os enamorados. Eles estão sempre com um pensamento voltado para a pessoa amada e num futuro felizes juntos. Horácio, o enamorado, ele é ingênuo, fútil, atraente e vaidoso, sempre movido pela paixão por Isabela, a enamorada inocente que se apaixona com facilidade, é muito vaidosa e tem um grande poder de sedução. Um detalhe é que os enamorados, assim como o Pierrot, gente, eles não utilizavam máscara, e aí para eles a maquiagem também era responsável pela caracterização. Os personagens da comédia dell'arte, gente, elas são figuras bem definidas, né, com tipos definidos. E naquela época, cada ator era especialista em determinado personagem e o representava durante toda a sua vida. As peças, elas apresentavam sempre esses mesmos personagens em situações diferentes. Então, em cada cidade, em cada apresentação, em cada história, tinha uma trama que eles seguiam um roteiro, mas cada final era diferente. As companhias, que eram chamadas de trupes, elas viajavam de cidade em cidade e geralmente apresentavam-se em praças públicas,
músicas. E as máscaras serviam para dar aquele efeito especial no desenrolar da história. A máscara, gente, ela era o principal artifício das apresentações e era por onde o público conseguia reconhecer os personagens. A plateia que acompanhavam os shows, elas esperavam para ver o que ia acontecer com a sua máscara preferida, para assim elas vibrarem, né, com o final da história. E até hoje, as máscaras desse gênero teatral são utilizadas, como por exemplo, o grupo Moitará do Rio de Janeiro, que dedica suas criações à pesquisa da linguagem do teatro de máscara desde 1988. A peça Acorda Zé, a comadre tá de pé, de 2011, é um exemplo de trabalho com foco na linguagem de máscaras da comédia dell'arte. O grupo se apropria de características da comédia dell'arte e mostra personagens rurais brasileiros inspirados em contos populares nordestinos. Então é isso, pessoal. Dessa forma, diversos personagens do teatro, da televisão, do cinema, das manifestações tradicionais, da literatura, eles carregam características dos tipos da comédia dell'arte. A máscara é possivelmente o mais simbólico elemento da linguagem cênica que atravessou toda a história do teatro. O seu uso provavelmente remonta à representação da cabeça de animais em rituais primitivos, que no teatro grego passou a ter diferentes funções quando em cena, tais como proporção maior do que a face do ator, para acentuar os traços expressivos, para que todo o público pudesse assimilar o caráter do personagem. Passou pelo teatro romano, se consagrou na comédia dell'arte e até hoje é usado em diversos trabalhos de teatro em caráter popular. As máscaras, gente, elas também são acessórios que são utilizados para cobrir o rosto para diversos propósitos. Lúdicos, né, como baile de carnaval, pode usar ela num baile específico de máscara, ou de natureza prática, né, pessoal, que nos últimos tempos tem sido essencial para a nossa proteção e a nossa sobrevivência. Então é isso, pessoal, não esqueçam a atividade do maestro, tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!